Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Fernandes, sou advogado e geógrafo e faço parte da equipe técnica de revisão do Plano Diretor de Brumadinho. Dando continuidade às nossas conversas jurídicas a respeito da revisão do Plano Diretor de Brumadinho, a gente vai passar nesse vídeo por algo fundamental em um plano diretor, que diz respeito aos instrumentos de política urbana. E instrumentos de política urbana que são, alguns deles, conteúdo obrigatório de um plano diretor, como a gente viu, em vídeos pretéritos, que é uma exigência do artigo 42 do Estatuto da Cidade. Afinal de contas, o que vem a ser um instrumento de política urbana? O instrumento de política urbana é uma ferramenta jurídica para operacionalizar a função social da propriedade, ou melhor, é uma ferramenta jurídica que, justificado ou embasado na função social da propriedade, intervém sobre o território. O poder público municipal faz uso de um instrumento de política urbana para poder dar concretude às propostas de um plano diretor. Isso vai ficar mais claro, como que é feito sobretudo em outros vídeos, quando os colegas meus explicarem quais são ou como que funcionaria alguns desses instrumentos de política urbana. Vou passar aqui rapidinho por alguns, ou de alguma forma dando exemplos rápidos para que a gente possa entender como que, de alguma forma, do ponto de vista jurídico, eles funcionam. Veja bem, existem instrumentos que são obrigatórios, ou seja, aqueles que são exigidos no Estatuto da Cidade, que todo plano diretor tem que ter. Essa exigência é uma previsão do artigo 42 do Estatuto da Cidade. Daqui a pouco a gente vai ver quais são e como que eles estão contemplados na nossa proposta de projeto de lei. Agora, aqueles instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade, além dos obrigatórios, eles não são os únicos que os municípios podem usar. Eles podem usar outros que estão previstos no Estatuto da Cidade, como o estudo de impacto de vizinhança, que a proposta desse projeto de lei regulamenta, assim como o município pode criar outros. Não existe um impedimento sobre isso. Enfim, e quando, como, para qual finalidade devem ser utilizados? Aí vai depender de cada instrumento, caso a caso. Por isso que o plano diretor é importante, porque ele regulamenta como que esses instrumentos vão ser utilizados, como que eles vão ser territorializados, onde que eles vão pregar no território para utilização. Então vamos lá, quais são os instrumentos? Vocês vão ver que de laranjinha, meio marrom, são os instrumentos obrigatórios, aqueles que precisam ser regulamentados. E os outros que assim não estão, são outros instrumentos de política urbana que nós tratamos nesse projeto de lei. Então, os artigos que estão aí são os artigos do projeto de lei que vocês têm disponível aí na internet. Então vamos lá, tem parcelamento, edificação e utilização compulsórios, os artigos 230 a 235. Vejam bem, quando uma área muito importante na cidade, vamos supor, tem um lote no centro de Brumadinho que é uma área super legal para a construção de um hospital, mas ela está lá paradíssima. Ou é uma área melhor, é uma área que está numa área central e que seria ótimo se ela fosse edificada, porque não faz sentido esse solo ficar lá parado. Veja bem, o município de Brumadinho vai ficar ampliando o perímetro urbano, sendo que existem várias áreas dentro do centro, exemplo hipotético, viu gente? Dentro do centro que poderiam ser parceladas, edificadas. Bom, então nesse caso, ou seja, imóveis subutilizados ou não utilizados, se eles estiverem por muito tempo assim, o município pode fazer o uso desse parcelamento, edificação e utilização compulsório, que significa dizer para o proprietário que cumpra a função social da propriedade neste seu imóvel. Se você não cumprir a função social da propriedade, que pode ser, por exemplo, edificar, fazer apartamentos para vender, ou se não parcelar, dependendo da área, ou simplesmente dar uma destinação que seja proveitosa para o município. E veja bem, habitação, alguém morar lá, é proveitoso para o município, porque o que não interessa são as áreas ficarem vazias, não utilizadas. Porque é a não utilização que gera vazios urbanos desinteressados e tudo mais. O pessoal vai explicar isso melhor.
né? Mas enfim, está lá, é obrigatório e está regulamentado, né? E veja bem, se o proprietário não fizer uso, olha como que não cumprir a função social da propriedade é grave. Porque se o proprietário não cumprir a função social da propriedade, é possível, né, a utilização de um instrumento que chama o IPTU progressivo no tempo. O imposto predial sobre a propriedade, o imposto sobre a propriedade predial territorial ou urbana, o IPTU, ele pode ter alíquotas acrescidas, né? Ou seja, ele pode aumentar o valor da cobrança do tributo para exigir, né, que o proprietário dê cumprimento à função social da propriedade. Ou seja, se você não utilizar a propriedade como deve ser utilizada, no que diz respeito à função social da propriedade, pode-se exigir, né, ou você vai sofrer a sanção de pagar um IPTU mais caro, que aumenta, a cada ano ele pode aumentar um tanto até ele ser cobrado 15% acima do valor habitual dele. Um outro instrumento de política urbana é o consórcio imobiliário, que também está regulamentado no nosso projeto de lei, no artigo 239. Um outro instrumento de política urbana, e esse é obrigatório, né, é o direito de preempção, que está regulamentado entre os artigos 240 a 243. O direito de preempção é o direito de preferência. Vamos supor, existe um imóvel na cidade que pela localização, seria excelente, agora sim entra o caso do hospital, seria excelente para a construção de um hospital do município. Só que é de um proprietário e ele não quer negociar e tudo mais, e o município no momento também não está com recurso para comprar e tudo mais. O que o município pode fazer? Ele pode dizer que ele quer preferência sobre aquele imóvel. Porque caso o proprietário resolva negociá-lo, o primeiro interessado, ou que pode exercer, né, o direito de preferência para essa aquisição, é o poder público municipal. E claro, vai fazer isso com base no preço de mercado e tudo mais, né? Mas ele, antes que esse imóvel seja negociado, sem ele ter oportunidade de opinar nessa negociação, ele é chamado a essa preferência, né? E aí o poder público vai dizer se quer comprar ou não. Mas é um instrumento de política urbana, que tem o objetivo de realizar a função social da propriedade dentro dos termos definidos no Estatuto da Cidade. Bom, um outro instrumento, e esses eu vou só passar por eles, né, que eles vão ser amplamente discutidos em outros vídeos, são a outorga onerosa do direito de construir, está entre os artigos 244 e 247, né? A outorga gratuita do direito de construir está entre os artigos 248 a 251, a outorga onerosa de alteração de uso, que está entre os artigos 252 a 255, né? E a transferência do direito de construir. Essas três outorgas, elas são importantes, por quê? Porque elas passam a exigir uma contrapartida daqueles proprietários que querem explorar além da área que eles possuem. Ou seja, a pessoa tem 1.000 metros quadrados em lote. Se ela quiser edificar mais de 1.000 metros quadrados, ou seja, mais do que a terra que ela tem, ela vai ter que pagar uma contrapartida ao município. Por que ela precisa pagar uma contrapartida para o município? Porque ela está onerando mais o solo do município. Porque ela vai gerar uma densidade maior ali, né? Ou porque ela vai exigir dos recursos ambientais, né? Dos recursos do meio ambiente, né? Mais do que outras propriedades, tudo porque ela está edificando mais, né? Talvez, assim, vai depender do tipo de uso que vai ter, né? Mas enfim, isso vai ficar mais claro, né? Nos vídeos específicos. E aí vem a operação urbana consorciada, né? Também um instrumento de política urbana obrigatório, regulamentado entre os artigos 262 e 266, o estudo de impacto de vizinhança, previsto nos artigos 267 a 278, e a regularização fundiária, que é um instrumento para a política urbana, né, no intuito de regulamentar, no caso do plano diretor, regulamentar como que vai se dar a regularização fundiária no município. Que vai previsto aí, né, a regularização fundiária de interesse social ou de interesse específico,
né, que está previsto entre os artigos 279 a 290. Neste vídeo, conversarei com vocês virtualmente, novamente, né, sobre a relação entre as políticas públicas e o plano diretor. O primeiro ponto importante é a gente entender a estrutura de uma política pública. Uma política pública, ela tem como, diríamos assim, estrutura básica, né, organização básica, a ideia de fim, objetivo e meta. Os fins, para a nossa leitura do plano diretor, são os nossos princípios, aquilo que está lá no artigo 3º da nossa proposta de projeto de lei do plano diretor de Brumadinho. O objetivo são os objetivos do plano, ou seja, como qualificar estes princípios, né? E as metas é como que a gente vai fazer, né, por meio dos instrumentos que a gente tem em mãos para a realização ou aquilo que a gente quer concretizar. Então, assim, esses meios são, por exemplo, os instrumentos de política urbana, que nós já conversamos em vídeos anteriores. Se você não viu, corre lá para ver. Né? Enfim, ou programas, políticas setoriais que existem no plano diretor. Vocês devem ter percebido que o plano diretor é uma legislação longa, extensa, né? Vai lá do artigo 1º até 305, salvo engano, se a memória não me falha, né? E que nesses 300 artigos, né, existem políticas setoriais que são relacionadas a programas específicos, relacionados, né, existem vários, né, de vários temas. Tem turismo, tem patrimônio histórico, tem meio ambiente, mobilidade urbana, né? Então, essas políticas setoriais que ganham vida, diríamos assim, por programas que a administração pública precisa implementar, são os meios, os instrumentos para alcançar as metas, né? As metas que diríamos assim, a mensuração quantitativa dos fins e dos objetivos. Essa conversa está meio abstrata, né? Vamos tentar entender com dois exemplos, como que isso acontece, né? Então vamos lá. A gente tem um fim, que estão lá nos princípios, por exemplo, diversidade econômica. E a gente tem objetivos, né? Também lá no artigo 4º. Um objetivo é utilizar de maneira sustentável os recursos naturais. Então nós estamos falando o quê? A gente tem um princípio de diversidade econômica, que é diversificar as atividades econômicas que existem no município para além daquela majoritária que tem, com o objetivo de ter cada vez mais, né, a geração de emprego e renda de formas diferentes, né, ter um contexto econômico mais diverso e que tem a ver com o município e que precisa, né, de preservação ambiental. E aí vem esse objetivo. E aí, como meta, né, um instrumento, um programa para a realização disso, a gente tem lá no artigo 73, na parte do desenvolvimento econômico, um programa de apoio e fomento às atividades agroecológicas. Veja bem, diversificação econômica com, né, ou assegurando o objetivo de sustentabilidade ambiental. Olha como que se relaciona. Vejam bem, isso é uma ideia para ajudá-los a fazer uma leitura do plano diretor combinada, função social da propriedade, com outros princípios, seus objetivos e os programas, como que eles se sustentam, né? Bom, outro exemplo, só para finalizar esse vídeo. Direito à cidade. A gente tem um princípio do direito à cidade, que é a harmonização, ou, né, essa ideia de direito à cidade, que é de igualdade, né, na fruição dos bônus da urbanização, assim, né, como suportar os ônus dessa urbanização. E como objetivo está lá a distribuição equânime, né, dos recursos, né, da distribuição dos recursos da coletividade, né, de tudo que é bom e de tudo que é ruim, né, porque não dá para determinado lugar da cidade só aproveitar o que tem de melhor no município e outros suportarem só o que tem de pior. Então a ideia é, a partir do princípio do direito à cidade, como objetivo, né, fazer uma distribuição mais equânime disso. E aí o que a gente tem em termos de
por meio da definição de meta, que seria resolver isso, né, o que a gente tem disponível, como que a gente operacionalizaria o plano diretor? Bom, aí a gente utilizaria um instrumento de política urbana, por exemplo, as outorgas onerosas ou a gratuita. Isso vai ficar bem claro quando vocês entenderem, né, como que funcionam essas outorgas, mas por meio de um instrumento de política urbana, ou seja, olha como que as coisas no plano se relacionam. Né? Nós estamos falando lá de um artigo 244 que mexe com o artigo 4º, que mexe com o artigo 3º. Né? Enfim, essa é uma entrada para melhor compreensão de como que as coisas estão relacionadas neste plano diretor. Né? Bom, nos próximos vídeos, a gente continua conversando sobre aspectos importantes do ponto de vista jurídico no processo de revisão do plano diretor. Até lá!